Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Pro. Ótimo. Eu queria agradecer muito o convite, né, principalmente a Luísa, Stephanie e Carol, que foram as pessoas que entraram em contato comigo, tá bom? Eu fico muito feliz de ter sempre a oportunidade, né, de falar desse tema. Já tive outras oportunidades também dentro da graduação, então, assim, bem feliz com os convites, né, porque por ser uma temática ainda pouco estudada, é sempre bom nós termos oportunidade de estar conversando sobre. E aí vocês me solicitaram, né, como a gente está no mês do Outubro Rosa, para falar um pouquinho da prevenção do câncer de mama nessa população. E aí eu conversei com a Carol. Carol, eu queria ampliar um pouquinho, né, para trazer outras reflexões relacionadas a conceitos e práticas, para aproveitar mesmo a oportunidade, tá? E aí, depois que a gente trabalhar essas reflexões relacionadas aos conceitos, a gente entra na temática da prevenção do câncer de mama a essa população, tá bom? Então, vamos iniciar, né? Nós temos alguns termos utilizados para nomear alguém que tem uma deficiência, tá? E aí, por falta de conhecimento, ou às vezes até por falta de contato, nós temos muitos erros relacionados ao uso desses conceitos, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns termos que as pessoas usam no dia a dia, né? Esses termos, infelizmente, ainda circulam em nosso meio social, porque a gente convive com diferentes gerações, né? Então, por exemplo, né, defeituoso, incapacitado, inválido, excepcional, surdo-mudo, portador de deficiência, especial, tá? Então, são todos termos que a gente não deve utilizar para denominar alguém que tem uma deficiência, né? Como eu disse a vocês, como a gente convive com diferentes gerações, então, por exemplo, uma pessoa que tenha 70, 80 anos de idade, ela pode ainda se utilizar desses conceitos, porque foi a construção dela no senso comum, né? E ela foi incorporando esses conceitos e ainda os utiliza até hoje, tá? Esses dois últimos conceitos, né, que eu grifei aqui, portador de deficiência e pessoa especial, eles estão bem próximos das questões acadêmicas, universitárias e até de legislações do nosso país, né? Então, ainda existem legislações no Brasil que a gente encontra esses conceitos lá descritos, tá? Mas efetivamente todos esses conceitos já foram superados, então nós não devemos usar esses conceitos mais, tá? Inclusive o movimento das pessoas com deficiência não se sente representado com esses conceitos, né? Então eu acho que enquanto futuros enfermeiros que nós seremos, é de suma importância que a gente saiba utilizar os melhores e corretos termos e tentar propagá-los às futuras gerações, tá? Então, qual seria o termo correto? Pessoa com deficiência, né? Então, se utiliza muito também a siglazinha, né, PCD, tá? Mas esse é o termo correto para qualquer pessoa, para se utilizar em relação a qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência, tá? Quando eu falo de pessoas com deficiência, é importante também a gente entender o conceito, tá? Então, quem são essas pessoas com deficiência? São aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, o núcleo dessa definição é a interação dos impedimentos que as pessoas têm com as diversas barreiras. Aí, barreiras sociais,
barreiras arquitetônicas, todos os tipos de barreiras que vocês possam, né, imaginar. E aí, como resultado, ela tem essa obstrução da sua participação plena e efetiva na sociedade, em condição de igualdade, né, com as demais pessoas. Então, o foco, né, o núcleo desse conceito está nessa segunda parte que eu grifei, tá? Portanto, a deficiência, ela não é mais vista como algo intrínseco à pessoa, como pregavam as definições puramente médicas, né? A deficiência, ela está na sociedade e não na pessoa, né? Então, a sociedade é que tem que se adequar à pessoa com deficiência, né? E aí a gente vai ver durante a aula alguns conceitos importantes, né, relacionados à inclusão. Então, quem são, né, essas pessoas com deficiência, tá? De acordo com o censo de 2010, né, vocês sabem que o censo ele é feito a cada 10 anos, tá? Então, deveria ter sido feito um censo agora, mas por conta da pandemia, ele não foi realizado, né, por falta de verbas, pela questão pandêmica. Então, a gente tem dados aí bem defasados, né? Os últimos dados são de 2010. Então, de acordo com esse censo, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum tipo de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas. No censo de 2010, foi colocada a pergunta em relação a grau de dificuldades em relação a enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, né? Ou então se ele tinha algum tipo de deficiência mental, intelectual, né? Ao perguntar à população sobre essa questão, o IBGE procurou captar a percepção sobre essas dificuldades, né? No ouvir, no enxergar, no caminhar, no subir escada, mesmo se essas pessoas contassem com facilitadores como aparelhos auditivos, lentes de contatos, bengalas, tá? Então, acredita-se que o número ainda possa ser maior do que esse, tá? A pesquisa também ela buscou identificar a deficiência intelectual e mental através da compreensão sobre a dificuldade em realizar atividades habituais, tá? Não foi considerada aqui na deficiência mental transtornos mentais como autismo, neurose, esquizofrenia, psicose, né? Então, aquelas doenças mentais mais graves, aqueles transtornos mentais mais graves, tá? Então, eu trouxe as 3 principais deficiências, né? As que tiveram um número maior, mais prevalente, e a gente vê que a deficiência visual realmente se destaca entre as deficiências, tá? Mas quem são essas pessoas que compõem esse grupo, né? Então, são consideradas pessoas com deficiência no Brasil aquelas pessoas com deficiência física, deficiência sensorial, e aí a deficiência sensorial são as pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência mental, intelectual, né? As pessoas com deficiências múltiplas e as pessoas com transtorno do espectro autista, né? E aí só entrou nesse grupo de pessoas com deficiência a partir de 2012, né? As pessoas com transtorno do espectro autista, tá? E aqui é importante a gente conseguir também diferenciar, né, a deficiência mental da deficiência intelectual. Então, a deficiência intelectual ela é uma especificidade ligada às condições genéticas ou outros fatores que ocasionaram alterações no desenvolvimento cerebral da pessoa, ainda no período intrauterino, ou no momento do parto, ou nos primeiros anos de vida, né? Então, a deficiência intelectual, ela não é uma doença, né? Ela diz respeito ao desenvolvimento que ocorreu de maneira diferenciada e se manifesta necessariamente no período ali até os 18 anos de vida, né? Então, é bem no início de vida da pessoa. Então, pessoas com essa especificidade, elas apresentam diferenças significativas
em áreas importantes como comunicação, comportamento, autocuidado, vida no lar, segurança e saúde, raciocínio, resolução de problemas, tá? Os próprios déficits de aprendizagem, tá? Normalmente, o desenvolvimento da pessoa com a deficiência intelectual, ela fica bem abaixo da média esperada para a sua faixa etária, tá? Já a doença mental, né, ela se manifesta normalmente em adultos, tá? E pode ser desencadeada por estresse intenso ou outros fatores, né? A pessoa com a doença mental, ela apresenta alterações que consistem realmente em anormalidade, sofrimentos significativos, né? Comprometimentos de ordem psicológica ou mental, tá? Mudanças significativas na personalidade, sem uma razão aparente, né? Então, a doença mental, ela altera o relacionamento da pessoa com o mundo, né? Ela impacta realmente o funcionamento nos campos interpessoal, nos campos, inclusive, de trabalho laboral, né, e até social, tá? Então, é diferente a deficiência mental da intelectual. E as deficiências múltiplas, a gente pode dar, por exemplo, o exemplo da criança com paralisia cerebral, né? Ela tem uma deficiência física associada a uma deficiência mental ou uma deficiência intelectual, né? Então, ela tem mais de uma deficiência, tá certo? Então, todas essas pessoas hoje são consideradas pessoas com deficiência no nosso país. E aí, gente, nós temos algumas abordagens históricas importantes que eu não queria perder a oportunidade de discutir com vocês hoje, tá? Que vão ajudar vocês também na construção desses conceitos tão importantes relacionados às pessoas com deficiência. Para apresentar esses modelos, eu vou mostrar alguns desenhos que ilustram diferentes formas de organização da sociedade para melhor compreensão de vocês em relação aos conceitos, né, bem importantes que dizem respeito às pessoas com deficiência. Então, nós temos o modelo caritativo, o modelo médico reabilitador e o modelo social, tá? Começando pelo modelo caritativo, tá? Nesse primeiro modelo, observem que as pessoas com deficiência estão fora aqui, tá? É como se elas estivessem à margem da sociedade, tá? Então, aqui as pessoas com deficiência são vistas como pessoas diferentes, né? É um modelo já ultrapassado que não deve ser mais utilizado, né? Um modelo mais antigo, mais obsoleto, tá? Que concebe a deficiência ainda como uma punição ou uma tragédia, geralmente atribuída a alguma intervenção divina, né? Como se fosse realmente um castigo que aquela pessoa estivesse cumprindo, tá? O indivíduo é visto como carente, miserável ou mesmo culpado. E a salvação é obtida por meio de misericórdia, amor e cuidado. Então, é um modelo que deve ser realmente abolido, não deve ser mais utilizado no nosso dia a dia atualmente, tá? O modelo médico, a gente ainda utiliza bastante, né? No modelo médico, percebemos a atuação de dois tipos de situações em nossa sociedade, né? Então, a sociedade da segregação e a sociedade da integração, tá? Então, percebemos a utilização do modelo de segregação quando, por exemplo, nós colocamos as pessoas com a limitação específica para serem tratadas em locais ou ambientes separados, tá? Nós classificamos as pessoas com base na sua limitação funcional, né? Isso acontece muito também na área educacional, quando não se aceita, por exemplo, uma criança com certo tipo de deficiência naquela escola, tá? Então, vocês percebam que aqui nesse modelo médico da sociedade de segregação, nós temos as pessoas com deficiência em um círculo diferente das pessoas sem deficiência, tá? E ainda dentro do modelo médico, a gente se utiliza muito
dessa sociedade, desse modelo de integração, tá? Ele aproxima um pouco mais a pessoa com deficiência das demais pessoas, tá? Vocês vejam agora que o círculozinho das pessoas com deficiência já está dentro do círculo maior da sociedade, mas ainda não está de forma, né, inclusiva, tá? Ele aproxima um pouco mais, mas ainda há a necessidade de adaptação e reabilitação da pessoa com deficiência para que ela consiga ser realmente incluída na sociedade das pessoas sem deficiência, né? Então, há uma necessidade de modificar a pessoa com deficiência, de maneira que esta venha a se identificar com os demais cidadãos, né? Para então ser inserida a convivência igualitária em sociedade, tá? Então, percebam a diferença da segregação para a integração dentro desse modelo médico. Então, nesse modelo médico, tem alguns pontos importantes, né, que nós precisamos destacar. O foco nas limitações funcionais, tá, da pessoa. A deficiência é uma condição que pode ser tratada. E a intervenção dos profissionais de saúde, ela tem uma finalidade corretiva, né, bastante pautada na aquisição e no treinamento de habilidades para que a pessoa com deficiência possa se adequar à sociedade. Então, aqui nesse modelo, a gente deve mudar o indivíduo para adequá-lo à sociedade, né? Então, eu tenho que fazer uma série de treinamentos com essa pessoa com deficiência para que ela consiga ser incluída e ser adequada à sociedade, tá? E aí, por último, nós temos o modelo social, que é o modelo ideal, tá? Esse é o modelo condutor das discussões atuais relacionadas às pessoas com deficiência, tá? Esse modelo, ele é voltado para o movimento de inclusão de todos. E aí, eu não estou falando aqui só das pessoas com deficiência. Eu estou falando de questões raciais, de gênero, de todas as populações vulneráveis, tá? Se utilizam desse modelo social, né? Então, esse modelo, ele reconhece a necessidade de adaptar culturas, políticas, práticas, para atender às diferentes necessidades de cada indivíduo. E, da mesma forma, existe a obrigação de eliminar as barreiras que impedem essa possibilidade. Então, percebam a diferença do modelo médico, né? Nesse modelo social, deve-se mudar a sociedade e os ambientes para que as pessoas sejam incluídas. Né? Lá no modelo médico, a gente tinha que mudar a pessoa para que ela conseguisse ser incluída na sociedade, tá? Então, o que nós temos que mudar é a sociedade e os ambientes, e não as pessoas com deficiência, tá? Então, essa organização de uma sociedade inclusiva, né, está alicerçada por legislações vigentes no nosso país, tá? Então, algumas legislações já atuais se utilizam, né, desse modelo social, tá? E é o modelo que a gente espera que seja seguido daqui para frente. Então, só fazendo um resumo do que eu apresentei, né? A sociedade da exclusão, né, está relacionada ao modelo caritativo. A sociedade da segregação e integração, muito ainda utilizada pelos modelos médico-reabilitador. E a inclusão, né, que é o conceito que nós queremos chegar, está relacionado ao modelo social, tá? Então, né, falando um pouquinho de educação em saúde, que é a parte que a gente ficou, né, de trazer para discutir mais hoje, tá? As pessoas com deficiência, elas apresentam um maior risco, né, maior exposição a fatores de risco, exatamente por conta desse ciclo de invisibilidade que elas estão inseridas, né? Então, as pessoas com deficiência são pessoas que acabam ficando mais tempo em casa. Por que elas ficam mais tempo em casa? Porque elas encontram uma série de barreiras no seu dia a dia que a impedem de transitar livremente nos ambientes, tá? Então, são barreiras
urbanísticas, arquitetônicas, comunicacionais, tecnológicas, atitudinais. Então, tudo isso faz com que essas pessoas se mantenham dentro de casa, né? E aí, não sendo percebidas como parte da comunidade, consequentemente, essa comunidade também não se preocupa em prover acesso a bens, direitos, serviços, né? E aí, realmente, há essa dificuldade de acessibilidade dessas pessoas em todos esses âmbitos que eu citei, né? Então, a discriminação, a falta de consciência por parte da comunidade em relação a essas necessidades específicas, né? Criam todo esse ciclo de invisibilidade dessas pessoas, né? Então, acabam realmente sendo pessoas mais vulneráveis ao desenvolvimento de diversas doenças, tá? Até por conta mesmo também da questão do sedentarismo, né? De mau hábitos alimentares, tá? Então, essas pessoas, elas possuem limitações que afetam essas interações sociais e afetam a realização de algumas atividades, né, e restringem o seu autocuidado. Então, é essencial o envolvimento das pessoas com deficiências, familiares, sociedade, na busca de estratégias que modifiquem esses comportamentos, né, e potencializem essas capacidades individuais. E aí é onde nós, profissionais de saúde, entramos, né, com a questão da promoção da saúde e da educação em saúde, tá? Então, eu trouxe aqui essa pergunta para que a gente comece a pensar. Como podemos pensar práticas de educação em saúde direcionadas a essas pessoas com deficiência? Tá? E aí não tem como a gente começar a conversar sobre isso sem trazer o conceito de acessibilidade, né? Então, o que é acessibilidade? É a condição para a utilização com segurança e autonomia total assistida de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, serviços de transportes, sistemas e meios de comunicação e informação, por uma pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, tá? Então, eu preciso dar a essas pessoas total condição de segurança e autonomia para acessar esses espaços, tá? Quando eu falo em educação em saúde, né, então eu como enfermeiro, como é que eu posso trabalhar práticas de educação em saúde acessíveis, tá? Para essas pessoas, né? Nós temos muitas dificuldades relacionadas às práticas educativas, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa nas cartilhas educativas, tá? Então, como é que uma pessoa cega lê, né, gente? Uma cartilha educativa, um folder que a gente prepara para entregar lá na unidade básica de saúde, né, ou mesmo em âmbito hospitalar, tá? Então, existem diversas dificuldades de acesso relacionadas à educação em saúde para essa população, tá? E existe também um déficit muito grande no treinamento dos profissionais de saúde para lidar com essas pessoas, para atender essas pessoas, né? Então, eu acho que uma das soluções iniciais seria realmente uma reforma curricular nos cursos de ciências da saúde, né? Não é um déficit apenas do curso de enfermagem. Todos os cursos de saúde, hoje, né, possuem esse déficit relacionado a essa discussão, a essa temática de como atender, né, de como tratar uma pessoa com deficiência. Então, seria muito importante a inclusão, né, de unidades curriculares específicas para o debate dessas temáticas, tá? E até mesmo para ajudar esses profissionais a elaborar estratégias educativas, né, voltadas para essas pessoas com deficiência, tá? Então, tecnologias educativas é o que a gente precisa trabalhar bem dentro da área de saúde, quando a gente pensa em educação em saúde para as pessoas com deficiência, tá? E aí eu trouxe, né,
alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo desde lá do Ceará. Agora já comecei a trabalhar aqui algumas temáticas na cidade de São Paulo, inclusive a Stephanie, que está aqui no grupo, né, minha bolsista de iniciação científica, começou comigo nessa empreitada, né, uma pena que a pandemia atrapalhou a nossa coleta de dados, né, mas a gente está tentando retomar. Então, a gente tem alguns projetos aprovados já em comitê de ética, né, onde nós trabalhamos as temáticas de amamentação com as mulheres cegas, né, eu trabalho principalmente com as pessoas com deficiência visual, né. Então, temos também trabalhos relacionados aos cuidados com os filhos, como essas mulheres cuidam dos seus filhos, principalmente ali na primeira infância, né, de 0 a 5 anos de idade, que a gente sabe que é uma idade que é totalmente dependente dos cuidados dos pais, tá? Também trabalhos relacionados ao autocuidado dessas mulheres, métodos contraceptivos, né? Então, nós temos trabalho com adolescentes mulheres relacionadas ao conhecimento, relacionado ao conhecimento delas em relação aos métodos contraceptivos, tá? E também prevenção do câncer de mama, né, que é o principal foco hoje aqui, né, já que nós estamos no Outubro Rosa, eu trouxe mais os trabalhos relacionados à prevenção do câncer de mama, tá bom? E aí, gente, em relação à prevenção do câncer de mama, é interessante a gente destacar que as pessoas com deficiência visual, elas têm os outros sentidos muito aguçados, né? Muito mais aguçados se comparados a nós videntes. Videntes que eu digo são pessoas que enxergam, não é aquele vidente que adivinha coisas, tá? Vidente no sentido da pessoa que possui visão. Então, a pessoa cega, ela tem o tato, né, o olfato, a audição muito mais aguçada do que nós que não temos uma deficiência visual, né? Então, com esse tato mais aguçado, as pessoas cegas conseguem detectar nódulos bem menores do que nós que não temos uma deficiência visual, tá? Estudos vêm sendo feitos no mundo todo, né, e vem constatando cada vez mais essa afirmação que eu estou trazendo para vocês. Então, as mulheres que fazem autoexame, elas podem sentir tumores de 2 centímetros ou maiores, tá? Os médicos que costumam encontrar, médicos, enfermeiros, né, também, que costumam encontrar tumores, eles costumam encontrar tumores entre 1 centímetro e 2 centímetros. Enquanto os examinadores cegos encontram nódulos com tamanhos entre 6 milímetros e 8 milímetros, né? Então, isso faz uma diferença real, tá? Esse é o tempo que um tumor pode levar para se espalhar pelo corpo para outros órgãos, por exemplo, né? Então, a pessoa cega, ela consegue, através desse sentido do tato aguçado, ela consegue sentir nódulos bem menores do que nós, tá? E ela consegue, portanto, detectar um nódulo ali em seu estágio bem inicial, né? O que é bem importante para uma prevenção do câncer de mama, tá? Então, o estudo alemão, né, o principal estudo relacionado a essa temática, ele traz alguns achados importantes, né? Pessoas treinadas para ler em braille, ela tem um tato altamente desenvolvido, né? Vocês sabem que o braille é aquela bolinha, tá? Cada letra tem um desenho de bolinha diferente, né? Então, eles, desde muito cedo, são alfabetizados através do sistema braille e vêm desenvolvendo esse tato de forma muito eficaz, tá? Por isso, se supõe que as mulheres cegas ou as mulheres com deficiência visual, né, que são as mulheres com baixa visão, elas não são totalmente cegas, mas elas têm baixa visão, né, têm uma grande dificuldade de enxergar. Elas seriam mais qualificadas do que qualquer outra pessoa para realizar exames de mama em seus pacientes, né. Nesse estudo alemão, que ainda não foi publicado,
inclusive, né? Ele foi realizado com a Universidade de Essen. Mulheres cegas conseguiram detectar quase um terço a mais de nódulos que outros ginecologistas, se utilizando da tatilografia. O que é essa tatilografia? Né? É um exame tátil das mamas, realizado por examinadoras médicas táteis. Né? Eles se utilizam dessa nomenclatura, né? E usam a sigla MTS, né? Em inglês, tá? Para se referir às examinadoras médicas táteis. É uma forma complementar de diagnóstico na detecção precoce do câncer de mama, tá? E eles realizam em todas as faixas etárias. Mulheres de todas as faixas etárias realizam esse exame de tatilografia, tá? E aí, gente, existe uma organização alemã chamada Discovery Hands, tá? É uma organização criada, né, por um ginecologista alemão, tá? Ele é o coordenador dessa grande pesquisa alemã. E essa organização, ela tem o objetivo de salvar vidas através da detecção precoce do câncer de mama, né? Ele desenvolveu um curso para treinar essas mulheres cegas, para que elas se tornassem examinadoras médicas táteis, né? E atualmente elas trabalham em clínicas em toda a Alemanha, tá? Eu trouxe um videozinho curto que eu vou tentar passar para vocês da atuação dessas examinadoras. Deixa eu ver se eu consigo. Pro, se precisar, eu tô com ele aberto aqui, viu? Quer passar, Luiz, então? É o Discovering Hand, né? Isso. Peraí que eu vou tentar também. Foi? Tá apresentando. É esse primeiro aqui mesmo, né, Pro? É. Tá bom, vou colocar e vocês Vê me se falam você pelo consegue ampliar a tela. Frau Müller. Discovering Hands schafft Blind Dates der anderen Art. Diese Form der Brustkrebsfrüherkennung kann Leben retten. Es gibt mir ein gutes Gefühl, mit meinen Stärken wahrgenommen zu werden, und der Kontakt zu meinen Patientinnen ist mir ebenfalls wichtig. Durch die Einbeziehung einer MTU in die Brustkrebsfrüherkennung kann man die Vorsorge um bis zu 30% verbessern. Das heißt, ich kann den Tumor erkennen in einem Stadium, in dem er noch nicht gestreut hat und in dem er halt noch heilbar ist. Discovering Hands schafft Sicherheit. Dieses Gefühl hat jede Frau verdient. Discovering Hands. Taktile Diagnostik.
Pro, seu microfone tá fechado, viu? Certo. Será que eu consegui retornar aqui a apresentação? A gente tá vendo, sim, Pro, no mesmo slide, tá tudo certinho, só continuar. Tá. Então, vocês viram, né, que essas mulheres, elas utilizam, né, essas tiras de fita marcadas e elas são coordenadas em braille, né, essas tiras. Essas examinadoras médicas táteis, elas fazem uma grade, né, sobre a mama da mulher, tá? E elas examinam lentamente através dessa grade, de modo que elas conseguem indicar a localização precisa, caso elas encontrem um nódulo, tá? E essas examinadoras médicas táteis, elas dedicam um mínimo de 30 minutos para cada paciente. Então, esse exame dura cerca de 30 a 45 minutos, tá? Então, é um exame bem detalhado. Além do exame tátil, elas oferecem também, fazem uma sensibilização em relação aos riscos, né? Aos cuidados de saúde, ao próprio autocuidado que essas mulheres devem ter, né? Obviamente que o trabalho delas não substitui o trabalho do médico nem do enfermeiro, tá? É mais uma complementação às consultas médicas e de enfermagem, tá? Então, na Alemanha, já existem mais de 30 examinadoras médicas táteis treinadas, tá, e atuantes, inclusive as seguradoras de saúde, elas reconhecem esse serviço lá, tá, e com o esforço, né, do Discovery Hands, esse método, esse modelo, ele já está se expandindo para a América Latina, né, então na Colômbia também já iniciaram o uso desse método, tá? Essas examinadoras, elas passam por um treinamento com duração de cerca de 9 meses, onde elas estudam, né, assuntos relacionados à fisiologia e anatomia, principalmente da mama, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo... continuar a apresentação dos meus slides aqui. Deixa eu ver. Pronto. Certo? Então, muito interessante, né? Essas examinadoras médicas táteis. Espero que cheguem aqui ao Brasil também. Maravilhoso, hein, Ká? Maravilhoso, né? Maravilhoso, que trabalho lindo. Incrível. E assim, Incrível. tudo a ver com a temática do nosso Outubro Rosa, né? Então, eu trouxe para a gente fazer, né, essa relação e fazer essa reflexão, tá? Do quão importante, né, é o trabalho dessas pessoas. E assim, uma forma, inclusive, de incluí-las, né, no meio laboral, né, são pessoas que têm muita dificuldade de conseguir empregos, pessoas com deficiência visual, né, então seria realmente um trabalho que ajudaria muito, né, não só elas próprias, mas a sociedade como um todo. E aí, gente, eu trouxe também um outro vídeo para a gente assistir, tá, e tentar se conscientizar um pouco, né, de como nós devemos nos comunicar com as pessoas com deficiência, tá? Lu, você quer tentar colocar também? Posso colocar, Pro, vou transmitir a tela. Tá. Valorizar a diversidade é valorizar todas as pessoas. A falta de informação pode nos levar a julgamentos errados e atitudes preconceituosas. Hoje, vamos falar de convivência com pessoas com deficiência. Antes de tudo, a pessoa não é um deficiente, mas ela tem uma deficiência. E isso
não faz ninguém mais ou menos competente. Não faça de conta que a deficiência não existe. Se fizer isso, você estará ignorando uma característica muito importante dela. Para facilitar a convivência com pessoas com deficiência, aí vão algumas dicas. Conheça as diferenças da pessoa com deficiência, mas lembre-se de que cada pessoa é única, independente de ter ou não deficiência. Em caso de dúvida se a pessoa com deficiência precisa ou não de ajuda, pergunte a ela. Se uma pessoa com deficiência visual precisa de sua ajuda, identifique-se para que ela perceba que você está falando com ela e ofereça ajuda. Se for guiá-la, ofereça seu braço e caminhe ao lado dela descrevendo o trajeto. Para indicar uma cadeira, coloque as mãos da pessoa no encosto. Quando for embora, avise a pessoa com deficiência visual. Lembre-se que é permitida a entrada e permanência de cães-guias em todos os estabelecimentos. Para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva, fique de frente para elas. Fale pausadamente, sem exageros, para facilitar a leitura labial. Não desvie o olhar enquanto não finalizar a conversa, pois a pessoa com deficiência auditiva pode entender que a conversa acabou. Se não entender a fala de uma pessoa surda, peça que ela repita. Se for preciso, use gestos, mímicas, bilhetes, e-mails, SMS, WhatsApp. Use a língua de sinais se você souber. Se a pessoa tiver dificuldades de entender, avisará. Ao conversar com uma pessoa com deficiência intelectual, haja naturalmente. Jamais a ignore ou trate como criança. Não a superproteja. Deixe que ela faça sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Para ensinar uma tarefa, siga os seguintes passos. Explique a tarefa. Diga o que o profissional terá que fazer. Apenas diga, não execute ainda para não distraí-lo. Demonstre como a tarefa deve ser feita, tendo certeza de que está prestando atenção. Agora, peça para que a pessoa repita a tarefa e fique atento à execução. Pode ser necessário repetir o processo algumas vezes até a assimilação da tarefa. Em conversas longas com cadeirantes ou pessoas de baixa estatura, fique na altura dos olhos da pessoa. Nunca se apoie em cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Isso pode causar desconforto e incômodo à pessoa com deficiência. Atenção à acessibilidade do ambiente, mas não desconsidere a possibilidade de trabalhar com as pessoas antes de conhecê-las e saber quais são suas possibilidades. Essas são apenas algumas dicas para o relacionamento com pessoas com deficiência, mas é convivendo que podemos conhecer melhor as diferenças. A inclusão é a nossa cara. Um vídeo com um resumo, né, de questões básicas, assim, né, que todos nós deveríamos estar treinados e estar desenvolvendo no nosso dia a dia. Então, conversando com as mães cegas, né, nas pesquisas que eu já fiz, a Luísa está até colocando várias coisas que a gente nem percebe, né, a gente também não faz por mal, né, aquilo que eu digo, é porque a gente realmente não é treinado, a gente não tem um costume, não tem um convívio com as pessoas, né. Mas, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos ser treinados, né, para atender essas pessoas. E aí, na minha tese de doutorado, com as mães cegas, elas comentaram muito, né, sobre essas dificuldades não só de acessibilidade urbanística e arquitetônica, que isso a gente consegue perceber bem, mas as dificuldades comunicacionais, né, atitudinais dos profissionais, tá? Então, por exemplo, normalmente vão com o acompanhante para consulta, né? E aí a pergunta é direcionada ao acompanhante, entende? Então, tipo, como é que ela está se sentindo? Então,
assim, é muito constrangedor, né? Então, a pergunta, ela deve ser direcionada à pessoa cega, né? A pessoa não enxerga, mas ela escuta perfeitamente, ela tem condição intelectual de responder, né? E dizer como é que ela está se sentindo, tá? Então, coisas bem básicas mesmo, né? Até de condução mesmo dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa não está com acompanhante, e aí você percebe que a mulher é cega e você precisa atender, e você meio que sai arrastando aquela pessoa, senta a pessoa de uma forma bem desconfortável, né? Porque a gente não sabe como fazer essa condução de uma pessoa cega até uma cadeira, né? Até um ambiente para se realizar um exame físico, tá? Então, questões realmente básicas. Elas citaram também que, às vezes, o profissional aumenta o tom de voz, que é como se elas tivessem também alguma deficiência auditiva, né? Então, você não precisa usar um tom de voz mais aumentado, mais acentuado, quando você está conversando com esse tipo, né, de pessoa com deficiência visual, tá? E as pessoas também se constrangem em utilizar alguns termos, né? Como, por exemplo, você viu, você... Então, você pode utilizar sem nenhum constrangimento, né? Não é constrangedor para eles ouvir, você viu, você... ou então cego, tá? Cegueira. Não tem nenhum problema utilizar essas nomenclaturas. Então, assim, é por isso, gente, que eu trago a importância, né, de termos um momento específico para trabalharmos isso dentro das nossas graduações, né, porque é muita coisa para a gente discutir, né, aqui nós temos alguns poucos minutos para discutir, e eu estou falando mais da pessoa com deficiência visual, mas vocês viram a quantidade grande de deficiências que nós temos, né, então, nós deveríamos trabalhar cada uma daquelas deficiências, né, os pormenores de cada deficiência, os pormenores de como devem ser os atendimentos para cada uma daquelas deficiências, né. Então, certamente daria uma unidade curricular inteira só para a gente trabalhar essas questões, né. Eu ainda pretendo um dia oferecer, né, uma optativa nesse sentido, né. Aí, a Luísa está aqui colocando, faz uma eletiva, professora. Eu tenho muito esse desejo, viu, Luísa? De, pelo menos através de uma eletiva, né, proporcionar para um número mínimo ali, né, de estudantes, essa complementação, esse treinamento, né, que, ao meu ver, deveria ser algo obrigatório, né, deveria ser realmente uma unidade curricular obrigatória para todos os cursos, né, eu acho que não só de saúde, mas para todos, né, afinal, essas pessoas transitam nas mais diversas áreas, tá? Então, eu acho que eu só tinha para finalizar. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa, uma reflexão que eu trouxe. Né? Então, se nós pensássemos aí o inverso, né? Se fôssemos nós, né? Se a maioria de nós tivéssemos algum tipo de deficiência, eles não são a maioria, né? Mas se fossem a maioria, como seria, né? Como nós conviveríamos? E aí eu trouxe esse videozinho. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Désormais, les espaces EDF sont accessibles à tous. Quand votre monde s'éclaire, EDF.
né? Então, já pensou se fosse o inverso, né? Os livros nas bibliotecas todos em braille, a rua totalmente acessível para as pessoas com deficiência física, né? Os telefones públicos todos baixinhos para as pessoas com cadeirantes, tá? Então, é preciso, né, a gente fazer um exercício de empatia diário, né, para tentar realmente elevar a nossa compreensão em relação a essa temática. E aí eu queria aproveitar agora esse tempo para ver se vocês querem colocar alguma coisa, alguma dúvida, ou até mesmo só reflexões. Espero ter conseguido tocar vocês minimamente, né, em relação a essas questões, tá bom? Obrigada, mais uma vez. Pro, primeiramente, queria agradecer por essa aula, que é de um tema tão importante e que realmente não é muito falado, nem na sociedade em geral e nem na universidade. A gente teve 2 dúvidas no nosso Forms de dúvidas, e aqui eu vou perguntar para você, tudo bem? A primeira dúvida foi: a tatilografia só é realizada em mulheres deficientes visuais? Na verdade, não é realizada em mulheres deficientes visuais, né, com deficiência visual. As mulheres com deficiência visual é que realizam nas pessoas em geral, tá? Então, a tatilografia, ela é exercida por mulheres cegas ou com deficiência visual na população em geral, nas diferentes faixas etárias, né? Atualmente, isso acontece lá na Alemanha, né? Chegou agora na Colômbia, né? Em alguns outros países também indianos, tá? Mas ainda em bem poucos locais no mundo isso acontece, tá? Mas entendam que não é feito em mulheres cegas, é feito por mulheres cegas, em mulheres, ou homens, né? Porque homens também têm câncer de mama, mas dificilmente eles procuram o serviço de saúde para isso, tá? A outra dúvida acabou que você já respondeu, que era se há algum projeto como o Discovery Hands em outro lugar além da Alemanha, né? E você falou agora que tem um parecido na ideia na Colômbia e na Índia. Agora, para uma dúvida que surgiu agora quando você falou isso. Normalmente, nesses países, né, que estão surgindo projetos como esse, a sociedade, de alguma forma, é diferente relacionada com essa temática de pessoa com deficiência, a ponto de valorizar essa habilidade, essa competência que eles têm relacionados com o tato? São países mais inclusivos, né, Alice? Inclusive, né, se a gente for para esses países, a gente vai ver muito mais pessoas com deficiência. Porque as ruas são acessíveis, então as pessoas saem de casa. Dá uma impressão que aqui tem menos pessoas com deficiência, mas não é verdade, né? Aqui, como nós não temos acessibilidade urbana, as pessoas ficam dentro daquele ciclo de invisibilidade que eu citei para vocês, né? Elas acabam ficando muito dentro de casa, às vezes saem só para aquela associação delas, né? Então, tem a associação para cegos, elas vão lá para a associação fazer algum tipo de atividade, ou vão para a escola, ou vão para o trabalho. Vivem nessa vida, né? Casa-trabalho, casa-associação, né? Não são pessoas que circulam no meio social. Então, esses países, por serem mais inclusivos, por serem mais acessíveis, acabam tendo essas oportunidades de forma mais ampliada também, se comparados com o nosso país, né? Infelizmente. Entendi. De dúvida, pelo menos no Forms, era Sim. isso. Não sei se as meninas querem fazer mais alguma pergunta para você antes da gente encerrar, ou se também você quer falar alguma coisa. Pode falar, Lu. Então, uma coisa que eu tava pensando, assim, ao longo da aula, né, e depois, acho que foi até a Sté que colocou aqui no chat, é a forma como, muitas vezes, a gente associa que, porque aquela pessoa, ela tem uma deficiência, seja essa deficiência física, ela automaticamente vai ter algum comprometimento cognitivo, e automaticamente as pessoas começam a falar com termos infantis, né?
E eu tive contato no estágio de pediatria social, eu pude acompanhar uma consulta da pediatra com uma mulher que era deficiente auditiva, né? E a sorte daquela mulher é que ela conseguia fazer leitura labial e aí ela gesticulava de uma forma que a gente conseguia entender. Mas é uma barreira muito grande, né? E que a gente não está preparado para lidar e, nossa, às vezes é até um choque, né? A gente se sente muito despreparado e, nossa, eu me senti muito culpada de não saber me comunicar com aquela pessoa da maneira mais adequada para ela, né? Porque acho que uma preocupação que eu tenho enquanto uma futura profissional de saúde é de conseguir me comunicar com os pacientes e fazer com que eles se sintam confortáveis. E essa, por exemplo, a questão da comunicação na linguagem de sinais é uma barreira muito grande que a gente tem e que, tipo, se a gente for contar das pessoas aqui quantas sabem, se tiver uma que sabe, a gente já vai se surpreender, né? É muito chocante isso. Demais, Lu. Perfeita a sua fala, né? E vocês vão se angustiar muito, porque certamente vocês vão se deparar com alguma pessoa com deficiência nos atendimentos de vocês. E aí vocês vão dizer, meu Deus, como é que eu vou atender essa pessoa? Vocês não foram preparados para isso, né? É por isso que eu estou aqui, desde o início da apresentação, né, chamando essa reflexão crítica, né, essa necessidade que nós temos urgente de fazer essa inclusão nos currículos dos profissionais de saúde, não só dos profissionais de saúde, né? De todos os profissionais, porque vocês vão se deparar com isso, entendeu, Lu? E não vão estar preparados, infelizmente. Nossa, Pro, na semana passada, né? Olha que coisa, no estágio de gerenciamento, eu fui fazer uma SAEP, e aí quando eu entrei no quarto, eu falando de máscara, né, com o paciente, aí ele apontou assim pro ouvido e fez que não escutava. Na hora eu pensei, meu Deus, e agora, né? Tipo, o que eu vou fazer? Aí, mais uma vez, eu tive a sorte dele conseguir fazer a leitura labial, ele sinalizou para eu tirar a máscara e conseguir perguntar o que eu precisava, né? Mas no momento eu fiquei assim, gente, o que eu faço agora, né? Se ele não soubesse fazer leitura labial, eu infelizmente ia ter que dar meia volta e rezar para achar alguém que conseguisse se comunicar com ele. Então é algo muito desesperador para a gente e eu imagino que 1000 vezes mais para eles, né? É muito constrangedor para eles, né? E acaba sendo constrangedor para a gente também, né? Porque eu imagino que a gente sai assim, meu Deus do céu, como é que eu não sei atender a pessoa, né? E aí é que você percebe que não foi treinado para aquilo, tá? A Stephanie está colocando ali que tinha aula opcional de Libras, mas era bem básico. Acho que deveria ter em todas as universidades de forma obrigatória, também acho. Eu acho que tinha que ser uma unidade curricular obrigatória e não eletiva. Eu acho que agora não temos mais nenhuma dúvida, a não ser que as meninas queiram falar alguma coisa. Eu gostaria de agradecer, professora Camila, por essa aula que foi maravilhosa, muito enriquecedora para todas nós. Realmente, toda vez que eu já ouvi você falando sobre esse assunto algumas vezes, e toda vez eu fico encantada com seu conhecimento, a forma como você fala, a sua experiência. Então, mais uma vez, muito obrigada. Só para relembrar os ligantes, não esqueçam de preencher o forma de presença, que já foi enviado aqui no chat pela Ju. E a nossa próxima aula será só no dia 8 de novembro, e no dia a gente vai lembrar vocês, tá bom? Eu que agradeço e parabéns pela organização, viu? Da Liga. Muito bem. Obrigada. E eu estou à disposição, viu, meninas? Obrigada. Para os momentos. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada mais uma vez. Pro. Beijão. Tchau. Muito obrigada, Pro. Boa noite, meninas. Eu que agradeço. Beijão. Beijo, meninas. Boa noite, obrigada, meninas. Pro. Maravilhosa. Obrigada, Rose.